Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar o tapete Tunísia. O meu tapete tem 41 centímetros de largura, 83 de comprimento e eu utilizei os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo. Foram 140 gramas da cor 7625, 6085 e da 7220. Isso equivale a mais ou menos 140 gramas de cada uma dessas cores. Do rosa 3625 eu utilizei somente 90 gramas e isso equivale a mais ou menos 100 metros de fio. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro na hora dos cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também a marcação de início de cada uma das etapas, a troca de cor, para facilitar na hora de fazer o seu tapete. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Comecei fazendo um cordão de correntes para formar o comprimento do meu tapete, mas se você quiser trabalhar na largura, também é do mesmo jeito, pode acompanhar o mesmo passo a passo. A única regra é que o total de correntes precisa ser número ímpar, tá? Então, independente da largura, independente do comprimento, o total de correntes sendo número ímpar, pode seguir o mesmo passo a passo que dá certo. Para formar o comprimento aqui do meu tapete, eu fiz um total de 101 correntes, tá? Assim, quando eu completar aqui a primeira carreira, teremos um total de 100 pontos. Isso porque eu vou voltar na segunda corrente, olha, eu fiz 101 correntes, mas vou voltar na segunda corrente para fazer um ponto baixo. Nesse mesmo ponto que eu fiz agora, olha, nessa mesma corrente que eu fiz o ponto baixo, é que eu vou completar o primeiro ponto palito. E para isso, após o ponto baixo, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Se você quiser fazer mais correntes para deixar essa primeira carreira mais larga, né, para deixar essa primeira fita com essa cor um pouco mais larga, dá certo fazer. Mas aqui no meu caso eu tenho a limitação da altura dessa ponta aqui da agulha, olha só. Então eu fiz 4 correntes para ficar mais ou menos com a mesma altura e facilitar o trabalho. Existe a agulha própria para crochê tunisiano, então você consegue fazer mais pontos aqui. Se a sua agulha não tem esse cabo emborrachado, se ela é toda assim, somente de alumínio, né, ou somente de aço, alguma coisa assim, você pode fazer também que cabem mais pontos, tá? Nessa primeira carreira aqui ou nas carreiras seguintes também. Aqui eu fiz 4 correntes, eu vou voltar também na segunda corrente, desse jeito, pegando somente um fio. Vou buscar o fio que vem do novelo e vou alongar essa laçada para que fique com a mesma distância dessa primeira, tá? Isso aqui determina bastante como é que vão ficar os pontos, dependendo aqui da laçada quanto você puxa. Se puxar mais, olha, ele vai ficar, não fica uniforme, né? Vou na terceira corrente, busco o fio, puxo a laçada para ficar com a mesma distância. Vou na próxima corrente, na quarta corrente, busco o fio também para ficar com a mesma distância. No ponto baixo nós temos 2 fios. Eu vou pegar esse que fica mais na parte de cima. Desse jeito, pego somente um fio, vou pegar o fio que vem do novelo, faço uma laçada também deixando com a mesma distância. E vou pegar na mesma corrente que eu fiz o primeiro ponto baixo, nesse espaço aqui que fica mais aberto, olha, eu vou buscar o fio formando mais uma laçada. Tenho aqui um total de 6 laçadas na agulha. E agora eu vou buscar o fio que vem do novelo passando de 2 em 2 laçadas. Passo em 2, alongo um pouquinho. Vou buscar o fio que vem do novelo novamente e passo em 2. Alongo mais uma vez. Vou no próximo, olha, passo em 2, sempre de 2 em 2 até terminar. Novamente em 2 e finalmente nas últimas 2. Ficou desse jeito. No começo, olha, esse primeiro ponto nem parece, né, esse ponto organizado que a gente vê nessa primeira carreira, mas é desse jeito mesmo. Aqui eu tenho o primeiro ponto palito. Para fazer o próximo ponto, eu não conto essa laçadinha aqui de cima, olha, essa que fica em cima desse ponto. Eu volto nessas de baixo aqui, olha. Pulo então a primeira laçada, vou na segunda, introduzo a agulha desse jeito, busco o fio que vem do novelo, faço a laçada para que fique com a mesma distância. Vou na próxima laçada, pego do mesmo jeito. Vou na próxima e faço sempre do mesmo jeito, olha, deixando com a mesma distância. Aqui, olha, nessas últimas 2 laçadas eu pego somente essa primeira, tá? Só que fica mais na parte de cima e tenho aqui um total de 5 laçadas na agulha. A sexta laçada eu vou buscar na próxima corrente, não mais aqui no mesmo lugar, tá? Vou na próxima corrente, introduzo a agulha, busco o fio,
e faço a sexta laçada. Agora eu vou repetir o que nós fizemos no primeiro ponto palito. Buscando o fio que vem do novelo, passo de 2 em 2 até chegar no topo. Tenho aqui então o segundo ponto palito e agora veja que o primeiro já fica mais organizado. Olha, sempre esse último fica mais bagunçado, enquanto que os outros já vão ficando direitinho. Agora eu vou repetir mais uma vez para a gente memorizar. Veja que eu vou pegar os fios sem contar esse de cima, tá? Sempre os que ficam na direção desses que nós já temos no primeiro ponto. Então, vou buscar no primeiro fio, desse jeito, fazendo a primeira laçada. Como já tinha uma na agulha, temos então 2 laçadas na agulha. E assim eu vou nos próximos, olha. Pego no próximo também, 3, no próximo, 4. Nunca se esqueça que o último temos assim 2 fios e pego somente o primeiro, que fica mais na parte de cima. Temos 5 laçadas na agulha. A sexta laçada eu busco na próxima corrente. Tenho 6 laçadas na agulha, vou tirar de 2 em 2. E vai ficando assim, olha. Agora eu vou deixar algumas dicas aqui para você manter a largura, né, a altura desses pontos palito, que é o ponto palito no crochê tunisiano. E a dica é o seguinte, se você alongar muito essa laçada aqui da parte de cima, esse ponto palito na parte de cima, ou seja, essa fita aqui na parte de cima, vai ficar mais larga e essa parte de baixo mais estreita. Então, essa laçada que tem na agulha antes de começar o próximo ponto, ela precisa ficar bem ajustada aqui, tá? Os próximos aqui também, as próximas laçadas tem que ter sempre mais ou menos a mesma distância que tem os seus pontos. Olha, sempre assim, medindo a mesma distância mais ou menos que tem esses pontos aqui um do outro. Eu vou fazer uma aqui com essa laçada mais alongada, para você ver a diferença, porque pode acontecer aí no seu trabalho. Eu vou deixar bem alongada aqui, e aí como vai ficando mais na ponta da agulha aqui os próximos pontos, a gente acaba deixando eles mais apertados. Pode acontecer isso, olha. Muito apertado, pegar o último aqui também muito apertado desse jeito, e vou fazer aqui o ponto palito para você ver. Vou subir passando de 2 em 2 laçadas, para você ver que faz toda a diferença. Olha só como ficou todo bagunçado esse ponto, né? Ele já fica bem distante, tá vendo? Olha, que ele não está uniforme, os pontos aqui em cima estão muito largos e esses aqui embaixo muito apertados. Então, tem que tomar esse cuidado para quando for fazer esses pontos, não deixar os pontos que ficam na ponta da agulha mais apertados do que os que estão aqui no início, olha só. Fiz esse primeiro, então eu vou tentar manter todos os pontos na mesma distância desse primeiro. Sempre tomar esse cuidado. Depois a gente acostuma e faz de boa sem precisar ficar observando cada um dos pontos. Mas eu quis fazer essa observação aqui para depois você não ter que desmanchar, né? Depois que ele já estiver grande aí o trabalho, você não vê que ficou a parte de cima mais largo e ter que desmanchar. Então, tomar cuidado nesse início aqui e aí ele vai manter o mesmo tamanho até o final. E eu vou seguir fazendo esses pontos palitos em todo esse cordão inicial, né? Eu tenho aqui um total de... Eu fiz 101 correntes, mas eu comecei na segunda. Então, no final, teremos um total de 100 pontos. E conta do mesmo jeito, olha. Veja que nós temos na parte de cima aqui dos pontos palito, exatamente igual nós temos no ponto alto, no ponto baixo. Então, dá certo contar cada um desses pontos. Olha, 1, 2, 3, 4. E assim eu vou seguir até chegar no final do cordão. Se você fez aí um total de correntes número ímpar no início e começou do mesmo jeito que eu fiz aqui, voltando na segunda corrente, não tem como dar errado. Pode fazer até o final do cordão. E aí eu vou fazer aqui no meu também, e aí eu mostro para você como ficou e como começar a próxima carreira também. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto palito em todas as correntes. Olha, estou chegando aqui no último ponto, na última corrente. Vou pegar também, então, a última corrente, fazendo do mesmo jeito. Vou subir passando de 2 em 2 laçadas até chegar no topo. E tenho aqui, então, um total, olha, de 100 pontos palito. Dá para contar eles assim na parte de cima, como eu disse, exatamente como nós contamos os pontos altos, ponto baixo. E tenho aqui, então, a carreira completa com um total de 100 pontos exatamente iguais. Se ele ficar enrolando assim, não se preocupe, tá? Porque não tem peso ainda, mas nas próximas carreiras a gente já vai começar a subir outras carreiras aqui de trabalho, né? E já vai dar sustentação para essa aba não ficar enrolando desse jeito, tá? Mas não se preocupe.
Para começar a próxima carreira, veja que eu tenho uma laçada na agulha e eu vou virar o trabalho deixando esse fio sempre na parte de fora, aqui nessa lateral, tá? A maneira mais fácil é pegar o trabalho de baixo para cima e virar, assim o fio já fica aqui na lateral correta, eu só soltei, peguei novamente o trabalho e ele já fica nessa lateral. É importante fazer assim para não deixar o fio atravessando aqui na frente do trabalho. Veja que eu tenho uma laçada na agulha e ele sai na direção do último ponto, né? Em cima dos pontos nós temos dois fiozinhos, né, de cada um dos pontos, olha, assim os dois fiozinhos. Então com essa laçada da agulha eu vou buscar pegando somente o fiozinho que fica mais na parte de baixo, desse jeito. Vou buscar o fio que vem do novelo e saio somente nessa laçada. Tenho duas laçadas na agulha, vou fazer ponto baixo, passando então nas duas laçadas. Ficou assim, olha, a lateral. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos. Veja que é exatamente igual aos pontos normal, ponto alto, ponto baixo. Olha, eu tenho aqui o espaço para fazer o ponto baixo, pegando assim então. Faço ponto baixo, esse aqui já é o segundo. 3. Vou seguir fazendo ponto baixo até o final da carreira. Como nós temos um total de 100 pontos palito, né, com esse crochê tunisiano, eu vou fazer um total de 100 pontos baixos então até o final dessa carreira. Já estou quase chegando no final dessa carreira, olha, fazendo ponto baixo, mas ainda falta aqui mais ou menos uns 4, 5 dedos de espaço. Eu vou aproveitar esse espaço aqui para já esconder as pontas de fio de acabamento. Tanto essa aqui que eu estou trabalhando, quanto a próxima cor que eu vou trabalhar. Eu vou só posicionar ela aqui, olha, deixando ela de forma que eu consiga esconder ela com os pontos baixos. Já essa cor que eu estou trabalhando, eu vou deixar uma sobra ali suficiente para eu terminar de fazer esse acabamento e vou posicionar ele aqui assim também, para eu já ir escondendo com ponto baixo. Se precisar, eu puxo mais fio aqui, tá? Lembrando que essa ponta aqui, que fica aqui desse lado, é a ponta que vem do novelo. Aqui eu tenho somente uma sobra suficiente para fazer esses pontos baixos e ela já está virando e voltando para cá. Se você encontrar dificuldade para fazer esse acabamento aqui, é porque eu acho que facilita, mas se você encontrar dificuldade, pode seguir fazendo os pontos baixos, no final emenda as duas pontas de fio, tá? É só uma nova maneira de fazer esse acabamento. Veja só, vou segurar então as pontas de fio desse jeito e vou seguir fazendo ponto baixo normal aqui para ir escondendo essas pontas de fio. Veja que eu estou trabalhando com a ponta que está sobrando. Essa aqui, olha, que vem do novelo, ela está passando aqui por dentro, olha. Aqui vem a ponta que vem do novelo e ela está passando aqui para sobrar esse espaço aqui para eu trabalhar os pontos baixos que faltam nesse espaço. E aqui tem a ponta de fio, olha, sobrando a ponta de fio da nova cor e o fio que vem do novelo já está no ponto para eu fazer a próxima carreira. Vou seguir fazendo ponto baixo agora até o final. Escondendo assim as duas pontas de fio. Se aparecer um pouquinho lá na frente esse rosa, não tem problema. A próxima etapa a gente vai fazer mesmo com a cor rosa, tá? Então ele vai aparecer ali na frente de todo jeito, então não se preocupe. Vou só seguir fazendo ponto baixo. Quando chegar no último ponto eu vou fazer a troca de cor e aí eu vou puxar as pontas de fio para sumir aqui com o que sobrar. Aí já não precisa nem amarrar, né? Fazer acabamento ali das pontas, porque a gente já está escondendo aqui as pontinhas de fio. Veja que eu estou fazendo ponto baixo normal, vou fazer até o penúltimo, olha, escondendo as pontas de fio. Aqui está o último ponto baixo, então puxei a laçada para fazer o ponto baixo. Vou deixar o ponto, olha, sobrou bem pouquinho da quantidade que eu deixei sobrando, né? Vou agora pegar o fio que eu vou trabalhar a próxima etapa e vou completar esse último ponto baixo. Aqui, olha, se a gente não prestar atenção, vai ficar sobrando essa ponta de fio, né? Eu vou ajustar esse ponto baixo aqui, desse jeito. E a ponta de fio que vem do novelo aqui eu vou puxar para esconder esse restante de fio. Olha, só puxar que vai sumir com essa ponta de fio aqui, olha. Olha só. Deixa eu ver se ela aparece aqui eu puxando. Olha. E eu consigo esconder a ponta de fio, desse jeito. Só não puxar muito para não ficar torto, né, o final aqui. Mas aqui agora é só cortar as duas pontas de fio, não precisa amarrar para formar volume nem nada, ele não vai ficar soltando e eu já fiz o arremate das pontas de fio. Vou trabalhar com várias cores, mas pode ver que a troca de fio é bem fácil, porque não precisa ficar amarrando pontas de fio. Veja que eu fiz o arremate das pontas de fio de forma bem fácil, ou seja, estou trabalhando com mais de uma cor sem precisar aquele desgaste de ficar fazendo arremate com ponta de fio, então essa forma é bem prática. Talvez você encontre dificuldade no começo, mas é só treinar aí que fica bem bacana aqui essa troca de cor. Para começar a terceira carreira, já com o fio rosa, né, que eu já tenho ele posicionado, vou só virar o trabalho
Veja que aparece um pouquinho rosa aqui na frente na condução do fio, mas como eu disse, não tem problema. Essa próxima etapa a gente já vai fazer com essa cor mesmo. Veja que eu tenho uma laçada na agulha e eu vou completar 3 correntes então com essa cor. 1, 2, 3. A forma de fazer essa próxima fase é diferente dessa primeira, tá? Então, essa fase aqui, olha, veja que eu fiz somente 3 correntes para dar a altura desse primeiro ponto. Vou voltar na segunda corrente e desta vez eu posso alongar essas laçadas um pouco mais. Aqui eu não preciso manter a distância. Vou na próxima corrente, né? Para pegar a terceira laçada, porque eu já tinha uma na agulha, 3 laçadas. Vou no primeiro ponto baixo e vou pegar a quarta laçada. Vou no segundo ponto baixo para buscar a quinta laçada. E vou no terceiro ponto baixo para buscar a sexta laçada. Veja que essas aqui não ficam todas iguaizinhas as laçadas na agulha, porque esse ponto é diferente. Vou buscar o fio que vem do novelo e vou passar em todas as laçadas de uma só vez. E agora vou prender com um ponto baixo, com uma corrente aqui, um ponto baixo. Ficou assim. Vou fazer o próximo ponto. Veja só, eu tenho uma laçada na agulha. A segunda laçada eu busco aqui, olha, nessa alcinha do ponto baixo que eu fiz para prender todos os pontos juntos. Busco a segunda laçada. A terceira laçada eu pego no último fiozinho aqui, olha, desse jeito. No último fio desse ponto, busco a terceira laçada. A quarta laçada eu busco aqui no pé do último ponto aqui, olha, no terceiro ponto baixo. 4 laçadas. A quinta e a sexta eu busco nos próximos pontos, olha. No próximo ponto busco a quinta e no próximo busco a sexta laçada. Tenho novamente 6 laçadas na agulha, passo em todas de uma só vez. E para finalizar eu faço um ponto baixo. Vamos repetir para memorizar? Olha, tem uma laçada na agulha e a segunda laçada eu busco aqui, olha, na junção de todos os fios onde eu finalizei o ponto. Busco a segunda laçada. Só lembrando que essa sim eu alongo bastante, tá? Diferente aqui, a primeira fica mais ajustada e as outras eu vou alongando um pouco mais. A terceira laçada eu pego nesse fio aqui, olha, que forma o último pontinho. Então, pegando somente esse fiozinho, vou buscar a terceira laçada. A quarta laçada no pé do último ponto que nós utilizamos. A quinta laçada no próximo ponto. E a sexta laçada no próximo ponto também. Tenho 6 laçadas na agulha, passo em todas de uma só vez e prendo com ponto baixo. Se o total de pontos baixos aqui for número par, né, ou seja, tenho 100 pontos baixos, por isso eu comecei o cordão inicial com número ímpar, já que eu voltaria na segunda corrente, assim o total de pontos é número par. Independente da largura, independente do comprimento que você fez, dá certinho chegar no final com esses pontos do mesmo jeito, sobrando somente um ponto para a gente completar a carreira. Então eu vou fazer até chegar no final dessa carreira, e aí eu mostro para você como fazer o último ponto. Vou fazer aqui em silêncio aqui um pouquinho mais para você memorizar. Já estou chegando no final da carreira, fazendo os pontos do mesmo jeito. Veja que, ao completar esse último ponto, vai ficar sobrando um ponto aqui, olha, na lateral. Então, estou fazendo aqui mais um ponto, deixa eu completar ele, desse jeito. E sobrou somente esse ponto aqui, feito por esses 2 fios na lateral. Então, vou laçar o fio na agulha, vou pegar esses 2 fios desse jeito, para fazer aqui um ponto alto e finalizar essa carreira com ponto alto, tá? Desse jeito aqui, olha, formando a lateral com ponto alto. Se você está fazendo o tapete exatamente igual, começou com 101 correntes, então, olha, temos aqui um total de 49 pontos desse aqui ao longo dessa primeira carreira com esse formato, tá? Terminei, então, mais essa carreira desse jeito. Vou começar a próxima carreira virando o trabalho, de forma que eu fique com esse fio que vem do novelo na lateral. Vou buscar aqui, olha, na laçada do último ponto, né, do último ponto alto, vou buscar pegando somente na laçadinha de trás, vou passar somente nela e vou fazer um ponto baixo mais uma corrente. Agora eu vou laçar o fio na agulha e vou para o próximo ponto, vou virar aqui de novo para você ver a direção que eu vou fazer esses pontos. Sempre na junção aqui desses pontos, olha, somente nessa junção, tá? Que eu vou fazer os próximos pontos. Então, só que eu estou no avesso da peça e eu vou procurar essa junção, que fica aqui, olha.
Nessa junção eu vou fazer 2 meio pontos. Olha, passando agora nas 3 laçadas. Lacei o fio na agulha, vou no mesmo lugar, busco o fio e passo nas 3 laçadas de uma só vez. Vou direto para o próximo espaço aqui, olha, da junção dos pontos. Vou fazer meio ponto alto, busquei o fio, tenho 3 laçadas, passo de uma só vez, lacei o fio novamente, vou no mesmo lugar, busco o fio e passo de uma só vez. Lacei o fio na agulha, vou para a próxima junção, faço do mesmo jeito. 2 meio pontos altos no mesmo lugar. Deixa eu mostrar aqui do lado correto como é que está ficando. Veja que eu estou fazendo os pontos, olha, sempre na junção. Então o próximo ponto é aqui, assim, até chegar no final. Veja que eu estou fazendo então 2 meio pontos altos na junção de cada um desses pontos e vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Já estou chegando no final da carreira, fazendo meio ponto alto, né? São 2 meio pontos altos na junção de cada um dos pontos. Esse aqui, olha, é o último desses pontos, né? Que nós estamos fazendo esses 2 meios pontos altos. Agora, o último ponto eu vou fazer na direção, então, dessas correntes que eu fiz para formar o primeiro ponto nesse formato, né? Lembra que eu subi com 3 correntes? Então, vou fazer meio ponto alto na direção dele também. Vou virar aqui do lado correto do trabalho. Lembra que nós temos um total de 49 pontos desse aqui, nessa primeira carreira feito na cor rosa, né? Então, quando eu virei o trabalho, eu fiz meio ponto alto nessa lateral, e dos 49 eu fiz 2 meios pontos altos em cada um deles. Contando todos eles, então, nós temos 98 pontos no total. Com esse que eu fiz aqui no início, 99, e com mais esse que eu fiz aqui no final, na direção dessa lateral, 100 pontos. Então significa que eu tenho a mesma quantidade de pontos que nós temos aqui com o crochê tunisiano, com o ponto palito. Para fazer a próxima carreira eu vou virar o trabalho e vou deixar o fio então na lateral, né? Assim do lado de fora. Tenho uma laçada na agulha e vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Eu vou repetir essa primeira carreira que nós fizemos aqui com a cor rosa, tá? Vou repetir do mesmo jeito, olha, tem uma laçada na agulha, vou na próxima corrente, na segunda corrente, vou buscar a segunda laçada. Na primeira corrente eu vou buscar a terceira laçada. No primeiro meio ponto alto eu vou buscar a quarta laçada. No segundo meio ponto eu vou buscar a quinta laçada. E no terceiro meio ponto eu vou buscar a sexta laçada. Veja que eu tenho então 6 laçadas na agulha, vou buscar o fio, passar em todas essas laçadas de uma só vez e vou finalizar com um ponto baixo. Agora eu vou começar a repetir, olha, tem uma laçada na agulha, vou alongar ela para que fique com a mesma distância do ponto, vou buscar a segunda laçada na junção aqui desses pontos. A terceira laçada eu busco no último fiozinho dessa junção de pontos. A quarta laçada eu busco no pé desse último ponto, ou seja, aqui, olha, nesse terceiro meio ponto alto. A quinta laçada eu busco no próximo ponto de base e a sexta laçada no próximo ponto. Tenho 6 laçadas na agulha, finalizo todos eles de uma só vez, fazendo um ponto baixo. E vou seguir assim até o final da carreira, do mesmo jeito da primeira. Vou só repetir aqui mais uma vez, olha, alonguei um pouquinho essa laçada, vou buscar a primeira, a segunda no caso, né, porque já temos uma aqui na agulha, a terceira pegando no último fiozinho, a quarta laçada é sempre no mesmo ponto de base que nós terminamos o ponto anterior, e aí a quinta no próximo ponto sozinho e a sexta também no próximo ponto sozinho. Não se esqueça, toda vez para conferir, precisa finalizar o ponto só quando tem 6 laçadas na agulha. É muito comum a gente esquecer de fazer esse último ponto e finalizar com 5 pontos, tá? E aí no final dá errado também. Então, sempre confira a quantidade de laçadas. Olha só, vou repetir mais uma vez. 2, 3, 4, 5 e 6. Passei em todas, finalizei com ponto baixo. Vou fazer até o final da carreira, no final eu mostro para você como ficou e como começar a próxima carreira também. Já estou chegando no final da carreira, fazendo os pontos exatamente iguais. Olha, se você fizer tudo correto, vai chegar aqui sobrando um ponto somente, tá?
fica sobrando somente um ponto. E se você conferir, se você fez exatamente igual, então temos a mesma quantidade aqui da primeira fase, a mesma quantidade desses pontos aqui. Vou finalizar esse com ponto baixo e vou fazer um ponto alto aqui então na direção do último ponto. Foi assim que eu fiz para finalizar a primeira etapa também. Lembra, olha, eu vou fazer um ponto alto e assim eu finalizo essa carreira também. Para começar a próxima carreira, eu vou virar o trabalho e vou fazer exatamente igual eu fiz a carreira também no avesso, né, após a carreira com esses pontos aqui, olha. Veja que eu tenho a laçada da agulha desse mesmo jeito, saindo aqui no último ponto, vou pegar no fiozinho que fica mais no avesso, vou fazer um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do ponto aqui na lateral. Agora eu vou laçar o fio na agulha, vou em cima da junção dos pontos, somente na junção desses pontos, olha, eu vou fazer 2 pontos altos na junção de cada um deles. Então, aqui nesse primeiro já faço 2 meio ponto alto, olha, 1, volto no mesmo lugar, faço novamente. E vou seguir fazendo nos outros exatamente igual. Lacei o fio na agulha, vou na junção dos pontos e faço meio ponto alto. 2 vezes no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço meio ponto alto. Ou seja, repetição do que nós fizemos no avesso com essa cor, né? Lacei o fio na agulha, vou na junção, faço meio ponto alto. Laço o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço meio ponto alto novamente. Vou virar aqui só para relembrar. Eu estou fazendo justamente na junção assim, olha, dos pontos. Veja, eu fiz no primeiro, no segundo, no terceiro. Vou seguir fazendo nos próximos. Quando chegar no final dessa carreira, eu mostro para você como ficou. Alguns pontos antes, olha, quando ficar faltando aqui assim, mais ou menos 4 dedos aqui de espaço, eu vou mostrar para você como fazer a troca de cor novamente. Já estou chegando no final da carreira aqui, olha, se você quiser fazer a troca de cor exatamente igual nós fizemos aqui, desse castanho para o rosa, então é só prender a ponta de fio aqui, olha, da cor que já vai trabalhar, deixando uma sobra de fio, e dobrar esse fio aqui de uma forma que deixe bastante quantidade aqui para terminar esses pontos, tá? Então é só colocar as duas assim, olha, e esconder do mesmo jeito com ponto baixo. Eu vou fazer essa troca de cor do modo tradicional, para quem tem dificuldade em fazer troca de cor, então eu vou fazer do modo tradicional, trocando aqui no último ponto. Então até lá eu vou seguir fazendo assim, olha, meio ponto alto, né? São 2 em cada uma das junções, até chegar ao final da carreira. Já estou fazendo então meio ponto alto aqui na última junção, olha, 2 meio pontos altos, né? Eu comecei fazendo um ponto na lateral, aqui. Nos outros 49 pontos que eu tenho formado assim, eu fiz 2 pontos em cada um. Como temos 49, dá 98, com mais esse da lateral 99. E para completar os 100 pontos que eu tenho na base aqui do meu trabalho, eu vou fazer meio ponto alto aqui, olha, na base na lateral aqui também. Só que eu vou laçar o fio na agulha, vou introduzir aqui a agulha para fazer o meio ponto alto. Como eu tenho que passar todos de uma só vez, eu já vou pegar a outra cor que eu vou trabalhar, deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o acabamento, vou posicionar e vou finalizar então passando o fio aqui nessa laçada para completar esse ponto. As duas pontas de fio, olha, eu posso cortar o fio de cor rosa, né, para que ele fique aqui com a mesma distância do que eu tenho para fazer o acabamento, e eu posso amarrar essas duas pontas de fio aqui na lateral, vou fazer somente um nó, e depois eu escondo com a agulha de tapeceiro, eu escondo as sobras aqui no avesso da peça, costurando ele aqui no avesso, tá? Para esconder. Assim não fica muito volume de nó aqui na lateral. Mas eu fiz um nó aqui para firmar esse primeiro ponto, né? Vou virar o trabalho para começar a próxima etapa, que eu vou fazer exatamente igual essa primeira. Virei o trabalho. E eu vou voltar aqui, olha, nesse mesmo ponto. No primeiro ponto, veja que eu tenho esse ponto desse jeito assim, né? Esse espacinho aqui para introduzir a agulha. Eu vou introduzir a agulha nesse espaço, vou buscar o fio e vou fazer um ponto baixo e mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. É exatamente igual ao que eu fiz aqui, olha. Lembra que eu voltei na segunda corrente, fiz um ponto baixo e 4 correntes? Eu só estou repetindo com uma cor diferente. E aqui, essa lateral que não fica assim tão uniforme, quando a gente fizer o contorno, aí sim ela fica bem uniforme, tá? Não se preocupe aqui, olha, a gente consegue juntar para que elas fiquem com a mesma distância. Tenho então um ponto baixo e 4 correntes. Vou voltar na segunda corrente, vou buscar o fio para formar a segunda laçada. Na terceira eu pego, olha, mais uma laçada, 3. Na quarta corrente pego uma laçada, 4. Nos 2 fios do ponto baixo eu pego o que fica mais na parte de cima, lembra? E faço a 5ª laçada. E no mesmo ponto que eu comecei, eu pego o fio para fazer a 6ª laçada.
E agora eu vou subir passando de 2 em 2. Passo em 2 laçadas, alongo um pouquinho. Aqui é a repetição da primeira etapa. Eu vou repetir várias vezes essa etapa aqui, olha. Passei de 2 em 2 até chegar no topo. Para fazer o próximo ponto palito, pego, olha, eu não pego esse de cima, pego no segundo fiozinho, faço uma laçada, vou no próximo, faço a terceira laçada, vou no próximo, faço a quarta laçada. A quinta laçada eu tenho 2 fios, eu pego sempre o que está mais aparente, 5 laçadas na agulha e vou no próximo ponto baixo, ou seja, no próximo ponto eu pego a sexta laçada e subo passando de 2 em 2 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer novamente aqui para a gente memorizar. Olha, tenho uma laçada na agulha, pulo a primeira, começo na segunda laçadinha, no segundo fiozinho. 1, vou no próximo, a terceira laçada. Olha. Vou no próximo, a quarta laçada. A quinta laçada eu pego o fio que fica mais aparente. E a sexta laçada eu sempre busco no próximo ponto que está vazio. 6 laçadas na agulha eu tiro de 2 em 2 até chegar no topo. Olha, sempre de 2 em 2. Já vai formando então o ponto exatamente igual a esse que nós fizemos aqui, olha, na primeira etapa. Eu vou fazer mais alguns aqui só para você ver como fica o resultado. Veja que eu estou fazendo os pontos sempre do mesmo jeito, olha, é exatamente igual à primeira etapa do trabalho, eu estou fazendo só uma repetição aqui, olha, eu fiz mais alguns pontos para você ver que eu tenho o mesmo resultado. A única diferença é que no lugar do cordão de correntes eu tenho os pontos de base, mas é a mesma quantidade, então eu vou chegar lá no final com um total de 100 pontos palito, né, contando aqui na parte de cima, exatamente igual à primeira etapa. E para formar aqui a largura do tapete, quando terminar essa etapa é exatamente igual o que eu fiz aqui. Eu vou virar, voltar fazendo ponto baixo e depois vou fazer com a outra cor. Na próxima etapa, por exemplo, eu vou utilizar esse rosa, né, o 3526, olha. O rosa 3526, eu vou fazer esse detalhe aqui, esse tipo de ponto, então, nessa próxima etapa. É só a repetição dessas duas carreiras, tá? Por isso eu iniciei essa daqui para você ver como funciona o início da carreira já em uma etapa pronta e depois você já sabe que é exatamente igual para fazer as próximas. Para facilitar, eu vou deixar na descrição do vídeo a sequência correta que você vai fazer. Vou deixar a marcação aqui de início das carreiras para facilitar, isso você consegue encontrar também aqui na barra de avanço do vídeo. Se mesmo assim você encontrar dificuldade, deixa um comentário que eu aponto aqui para você onde está no vídeo para você repetir e formar a largura aí do seu tapete. No meu tapete eu fiz um total de 11 etapas, mas sempre repetindo a primeira e a segunda etapa. Veja só, primeira, segunda, só repetindo essas duas formas de fazer, né? Eu mostrei completo aqui como fazer a primeira etapa, a segunda, mostrei como fazer o início novamente, recomeçando aqui o que eu fiz na primeira etapa, sendo que em cima dessa segunda, e para formar a largura eu fiz um total de 11 etapas. Mas é claro, é só seguir repetindo aí quantas vezes for necessário. Se você trabalhar ele no comprimento, por exemplo, né, fizer o cordão inicial para trabalhar a largura e depois ir formando o comprimento, é só ir repetindo até formar o comprimento que você precisa. Aqui, olha, na 11ª etapa eu já estou voltando com ponto baixo. Então aqui, se eu quisesse continuar fazendo, era só fazer a troca de cores, né? Colocar a cor aqui, como eu expliquei para vocês no final da primeira etapa, e depois seguir até o final para fazer a troca de cor. Mas aqui eu vou deixar só com essa largura mesmo, com 11 etapas, então já fiz aqui a carreira completa. Estou voltando com ponto baixo em cima aqui dos pontos palito. Vou voltar aqui até o final para eu mostrar para vocês duas formas de fazer o acabamento nesse tapete. Já estou chegando no final dessa carreira, fazendo ponto baixo aqui, olha, veja que eu não fiz a troca de cor, então segui até o final com ponto baixo. Se você quiser fazer o contorno todo em ponto baixo e depois adaptar outro tipo de acabamento, então você precisa virar o trabalho, né, pegando de baixo para cima, e agora fazer o contorno completo. Já tenho aqui uma carreira com ponto baixo, mas essa foi para finalizar essa etapa. E aí você volta fazendo ponto baixo normalmente aqui, olha, começa no primeiro ponto fazendo um ponto baixo, e volta nos próximos pontos fazendo ponto baixo por toda a volta.
Quando chegar na lateral, aqui vai ser diferente, né? Mas deixa eu mostrar para você aqui um exemplo de como fazer para não ficar formando ondulação nem repuxando, né? Nesse canto aqui, você vai chegar com ponto baixo até o último, fazer 2 correntes, fazer novamente ponto baixo no mesmo lugar. Na direção dessas cores, você vai fazer de 4 a 5 pontos baixos. Por que de 4 a 5? Porque depende dos seus pontos. Se for bem solto, mais alongado, faça somente 4 pontos. E aí você introduz a agulha assim, olha, na direção desses risquinhos aqui. 1, 2, 3, 4. E um ponto baixo na divisão das duas cores. Quando chegar nesse formato aqui, você vai fazer, né? Tem um aqui na divisão, um bem na direção desses pontinhos aqui, olha, da florzinha, um ponto baixo, um na metade do ponto baixo que tem aqui, do meio ponto alto que temos aqui no final, ou do ponto alto, um na divisão, um na metade do ponto e depois um na divisão das cores. Chegando nesse formato, você vai fazer, né, além do ponto na divisão, um ponto baixo na direção de cada um desses risquinhos aqui e um ponto baixo aqui na divisão das duas cores, tá? E aí você testa de 4 a 5 pontos, se ficar repuxando, coloca 5, se ficar formando ondulação, coloca somente 4. Aqui no meu tapete eu vou fazer o acabamento tipo tassel, então chegando aqui no final dessa carreira com ponto baixo, eu vou só alongar o fio e vou finalizar aqui fazendo uma corrente, olha só. Vou fazer aqui mais uma correntinha, vou alongar esse fio e vou cortar, porque aqui eu vou fazer o acabamento tassel, então já facilita aqui para esconder esse ponto, ficou desse jeito aqui então, nessa lateral. Para fazer o acabamento com tassel é ainda mais fácil porque a gente não precisa fazer nenhum tipo de preparação nessas bordas. Do jeito que ela está aqui, a gente já faz o tassel e aí ela fica certinha, fica simétrica, é só utilizar as mesmas cores aqui na hora de fazer o tassel. Eu vou fazer 3 tassel aqui no canto e nessas cores que ficam no meio eu faço somente 2, tá? Somente 2 aqui nessas cores do meio. Mas na do canto eu vou fazer 3 para ficar um no cantinho e não ficar mais arredondado esse canto. E eu vou utilizar como medida uma tampinha de pote aqui para deixar todos os fios cortados com a mesma distância e uma tesourinha aqui para cortar os fios. Então vou posicionar o fio, segurar assim aqui no meio da tampinha de pote. Essa aqui, olha, tem essa borda mais alta que facilita na hora de introduzir a agulha para cortar. E vou fazer aqui algumas voltas. Eu vou precisar de 3 fios para cada tassel, tá? 3 fios desse jeito. Mas eu vou aproveitar para cortar um pouco mais, já que eu vou precisar de vários aqui, né? Olha, posso contar aqui que eu preciso de 6 fios para cada uma das cores que ficam no meio e de 9 fios então para cada uma das cores que fica aqui na borda. Isso para cada uma das pontas do tapete. Mas eu vou cortar aqui alguns para você ver, olha. Vou deixar posicionado desse jeito, vou segurar e vou cortar para que todos fiquem do mesmo tamanho. Tirar essa pontinha. E aqui eu tenho os fios sempre do mesmo tamanho, eu posso usar aqui de 3 em 3 para fazer o meu tassel. O outro fio que eu vou utilizar para prender o tassel, eu vou fazer 2 voltas aqui completa para cortar, olha. Faço uma volta completa, a outra também, aí eu só seguro e corto aqui o fio que vem do novelo. E assim eu tenho um fio com o dobro do tamanho aqui, olha, desses que eu cortei para fazer o tassel, e assim facilita na hora de prender ele, tá? Aqui na base. Então eu vou precisar de um fio desse maior e 3 fios menores. Eu vou fazer aqui um tassel para você ver, e depois todos os outros são feitos exatamente iguais. Tanto que eu já cortei aqui, olha, os fios com as outras cores, já cortei vários aqui. Tanto esse fio maior quanto o fio menor, já deixei tudo prontinho para ir fazendo. Cortei de todas as cores para facilitar aqui o trabalho. Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu já tenho com as outras cores também. Olha, já deixei tudo cortadinho para fazer todos eles, cada um com a cor correspondente aqui no tapete, tá? Vou pegar aqui 3 fios desse menor e um fio desse maior. Vou mostrar para vocês como fazer aqui o tassel nas duas texturas. E para ele ficar perfeito lá na frente, vamos fazer aqui no lado avesso da peça, tá? Então, o tassel sendo feito no lado avesso. Eu vou fazer aqui nas duas texturas para vocês verem a diferença. Então, eu vou começar fazendo aqui, olha, nesse rosa, tá? Nós temos aqui a textura que é esse feito aqui com o ponto do crochê tunisiano. E eu vou introduzir a agulha pegando assim, olha, mais ou menos dividindo aqui como se fosse em 4 partes, contando aqui os cantinhos. Vou fazer então o tassel sempre nos 2 pontos do meio, como se fosse assim, olha, 1, 2, 3, 4. Então eu vou fazer o tassel aqui nesses pontos aqui do meio, tá? Vou só introduzir a agulha aqui em qualquer um dos pontos, pegando uma sobra de fio. Desse jeito, não tem problema aqui se ele sair na metade do ponto, tá? O tassel depois puxa esse ponto aqui, eles ficam todos iguaizinhos. Vou pegar 3 fios menores, né, daquele que eu cortei
3 menores, vou posicionar aqui no dedo e vou puxar ele para a parte aqui do avesso da peça, então, com o auxílio da agulha de crochê. Olha, puxei todos eles, vou posicionar de forma que eles fiquem mais ou menos bem alinhados aqui, todos com o mesmo comprimento. Assim. Agora eu vou pegar o fio que eu cortei com o dobro do tamanho, né? Eu cortei ele maior, lembra? Olha, se eu dobrar aqui no meio fica maior, tá? Vou deixar ele posicionado assim, olha, deixando uma pontinha de fio um pouco maior do que essas outras para facilitar na hora de encontrar, para puxar e deixar o tassel perfeito aqui no acabamento. Agora eu vou segurar todos esses fios desse jeito e vou fazer uma argolinha com esse fio maior, tá? Com esse que eu estou utilizando para prender o tassel. Faço uma argolinha, seguro ele aqui também. Ainda com essa ponta de fio, vou fazer uma volta por cima do meu dedão, para deixar aqui uma argolinha para eu fazer a finalização dele. Veja só, facilita sim passar com esse dedo aqui para pegar do outro lado. E agora eu vou passar a ponta de fio nessa argola que eu deixei aqui por cima do meu dedão, assim, olha. E vou puxar bem devagarinho, sem soltar aqui embaixo, olha, sem soltar, para puxar e fazer uma laçadinha. Agora que já apertei um pouquinho, eu posso até puxar as duas pontinhas de fio para deixar mais firme. Com essa ponta de fio maior, eu vou fazer aqui 4 ou 5 voltas para deixar a frente do tassel bem certinha lá, né? Fazendo as voltas assim com os fios um ao lado do outro. Olha, 2, 3 voltas, vou fazer mais uma, 4 voltas, vou ajustar ela aqui, assim. E agora eu vou passar essa ponta de fio aqui, olha, dentro dessa laçada. Agora, essa ponta de fio que eu deixei maior, lembra? Só puxar ela que essa laçada aqui vai apertar e prender essa ponta de fio. Assim, olha. E aí eu consigo ajustar as duas pontas de fio e sumir com essa pontinha de fio aqui para dentro do tassel. Essa outra ponta de fio aqui eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro para fazer o arremate dela para ficar perfeito, eu não ter que cortar essa ponta de fio. Veja só, vou colocar o fio na agulha. E agora eu vou fazer o mesmo movimento aqui então dos outros fios. Vou passar ele lá para frente do trabalho, assim. E agora aqui na frente eu vou passar dentro das voltas que eu fiz aqui no tassel, olha, saindo com ele em direção a essas outras pontas de fio. Assim todas elas ficam bem presas e o tassel já fica pronto. Aqui, olha, o lado certo do tapete fica com o tassel perfeito. Depois eu consigo cortar essas pontas de fio e deixar todas elas bem alinhadas. Nessa outra textura aqui é ainda mais fácil, olha, eu vou pegar 3 fios aqui, desse rosa mais escuro, e vou pegar um fio maior, nesse com o dobro do tamanho aqui dos fios que eu cortei para o tassel. E aqui é bem fácil, olha, é só fazer o tassel na direção dessas estrelas aqui, só introduzir a agulha de trás para frente aqui, olha, pegando mais ou menos nessa direção e fazer o tassel. Aqui é exatamente igual o que eu fiz aqui com essa cor, só muda mesmo a direção aqui de colocar os fios, tá? Forma de finalizar ele do mesmo jeito, deixa eu colocar os fios aqui para você ver a direção dos dois, porque você vai repetir isso em todas as etapas de cores. Aqui, olha, eu vou introduzir a agulha mais ou menos na direção das florzinhas, olha, dessa textura aqui, mais ou menos nessa direção. E vou buscar o fiozinho e passar todos eles para frente. Então, aqui, olha, veja que eu tenho novamente, vou fazer os dois aqui desse jeito, olha. Eu posso até finalizar essa ponta de fio dessa outra cor, né, essa outra ponta de fio que eu tenho aqui junto, tá? Desse jeito. Nesse aqui do canto, eu vou fazer os dois, normal, do jeito que eu fiz aqui. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui para você como eu vou fazer no canto também. Que aqui eu vou fazer 3, né, olha, eu vou separar então 3 conjuntos com 3 fiozinhos, para fazer esse do canto. E eu vou mostrar aqui para você a direção que eu vou passar os 3. Deixa eu pegar aqui também os 3 fios maiores para deixar reservado para eu fazer o acabamento. Então eu vou fazer de conta que não tenho aqui esse canto. Vou fazer primeiro como eu fiz aqui na cor rosa, tá? Assim, olha, como se fosse dividido em 4. Vou fazer aqui mais ou menos nos 2 pontos do meio. Mas não existe uma regra, tá? Para você fazer, tem que ser no ponto tal, para ficar tudo igualzinho. Não, é só fazer mais ou menos de forma que fique dividido aí na metade do trabalho, tá? Na metade da etapa aí. Vou passar então aqui, deixa eu só posicionar eles para ficarem com a mesma distância. Assim.
O próximo eu vou fazer mais ou menos aqui. Vieram só dois, vou passar aqui o terceiro fiozinho. Olha, tenho aqui a direção dos dois que eu vou fazer. E o outro eu vou fazer aqui no canto, olha, na carreira de ponto baixo, aqui junto com a carreira de ponto baixo, eu vou fazer mais um tassel para deixar bem certinho aqui a lateral, não ficar como se fosse mais para o meio, né, o bico de acabamento. Então vou passar aqui 3 aqui no final da carreira de ponto baixo, para a gente fazer mais um tassel nesse canto. E aqui eu aproveito para prender o fio que eu terminei a volta, deixa eu só reposicionar aqui, olha. O fio que eu terminei a volta de ponto baixo, que eu cortei maior, eu aproveito para fazer o acabamento do tassel aqui junto. Tá? Então, nesse canto, olha, nós temos 3. Um aqui no canto, um mais aqui no meio e o outro mais aqui próximo da outra cor, tá? Tenho aqui os 3 que eu vou fazer. Essa ponta de fio, inclusive, eu posso direcionar para lá também. E aqui nessa cor, eu tenho os dois desse jeito. E assim eu vou fazer o tassel, então, em toda a lateral do meu tapete, nas duas pontas do tapete, mas a forma de finalizar é exatamente igual eu mostrei aqui, é só você fazer a finalização exatamente igual. Se você encontrar dificuldade, dê uma olhadinha na descrição do vídeo, que eu vou deixar a marcação, vou deixar aqui na barra de avanço também, e tudo que eu mostrei aqui nesse primeiro tassel, você vai repetir em todos os outros. É isso que eu vou fazer nas duas pontas do tapete, e aí eu já mostro para você como ficou o resultado. Coloquei o tassel em todo o meu tapete, olha, nas duas pontas, e agora eu vou só cortar para que fiquem todos com o mesmo tamanho. Veja que eu tenho aqui a irregularidade no tamanho, né, dos fios, mas é só pegar cada uma das cores desse jeito, olha, e cortar o que estiver passando aqui do tamanho. Tem algumas pontas que não ficam exatamente todas alinhadas certinho, mas não tem problema. É só cortar aqui para que fique mais ou menos com o mesmo tamanho desse jeito. Não precisa medir para sair cortando uma por uma. É só pegar cada uma das cores, alinhar, olha, ajustar e cortar de forma que o máximo aqui de fios fique com o mesmo comprimento, desse jeito. E assim eu vou cortar todos eles, todas as cores, para que fique com o mesmo tamanho. Cortei as pontas de fio e tenho aqui o tapete pronto. Deixa eu mostrar para você, olha, que não fica exatamente todos bem alinhadinho, né, aqui o final, mas fica interessante assim, olha. Se você quiser cortar ele ainda menor, né, fazer esse tassel ainda menor, é só cortar mais curto aqui, mantendo sempre o mesmo comprimento em todos, para ele ficar bem alinhado, né? Falando em comprimento, deixa eu aproveitar para medir aqui então largura e comprimento do tapete para você ter uma noção, mas é claro que isso muda de acordo com seus pontos, né? Eu tenho aqui, olha, 41 centímetros de largura, isso porque eu trabalhei 11 etapas de cores aqui no meu tapete. No comprimento, deixa eu medir também no comprimento, vou medir das duas formas, tá? Sem o tassel e com o tassel, porque pode depender aí do comprimento do tassel que você vai fazer, né? Eu comecei com 100 correntes e ele tem aqui 63 centímetros de comprimento. Deixa eu mostrar aqui, olha, que ele tem 63 centímetros de comprimento. Isso aqui, até no pé do tassel. O tassel que eu fiz aqui ficou com, deixa eu ver aqui, 10 centímetros. Então significa que ele tem 83 centímetros de comprimento, tá? 63 do tapete mais 10 centímetros de cada lado aqui do tassel, ele ficou com 83 centímetros de comprimento, 41 por 83, isso já contando com o tassel, mas se você está assistindo aqui, você já sabe que eu fiz a conta aqui separado, tá? Para você saber do comprimento, mas é claro que também pode variar de acordo com seus pontos, porque se a sua corrente for mais apertada, ele vai ficar mais curto, se for mais alongado, ele vai ficar maior. Eu espero que você tenha gostado desse modelo. Se você gostar e fizer, compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê. Eu espero você no próximo passo a passo. Um forte abraço!